Amém, queridos. Queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Minha versão aqui, Melzinha, revista e atualizada, tá bom? Capítulo 5, versículo 37. Lucas, capítulo 5, versículo 37. O texto vai dizer assim, deixa eu só soltar o meu cronômetro aqui. Lucas capítulo 5, versículo 37, vai dizer assim: E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo romperá os odres, entornecerá o vinho e os odres se estragarão. Amém, queridos. Pastor Marcos vive nos lembrando sobre o desejo de um avivamento. Quando eu penso num avivamento, eu penso em algo que eu nunca vivenciei com Deus. Algo profundo, uma manifestação, uma visitação de Deus profunda no meu ser. E desde o tempo que eu ouvi essa palavra a primeira vez, o Senhor sempre me traz uma expectativa ou um desejo de viver o novo de Deus na minha vida. Eu sei que a forma com que Deus se manifestou hoje na minha vida será diferente da forma que Ele irá se manifestar amanhã, não só na minha vida, mas na vida de vocês também. E já faz um tempo que eu tenho orado, que eu tenho procurado, aonde eu vou, eu tenho procurado orar ao Senhor para que Ele me mantenha sensível, para que a todo momento eu veja um mover, uma manifestação especial da parte de Deus. Quando eu penso nessas palavras de avivamento como igreja, eu penso numa manifestação tão forte do poder de Deus, algo como nós nunca vivenciamos. E se nunca vivenciamos, então seria um novo de Deus nas nossas vidas, não é isso? Penso que a igreja, ela está vivendo sim um tempo novo. Mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tanta apatia, mesmo diante de uma falta de interesse ou desejo de buscar mais o Senhor, eu acredito sim que existem pessoas que desejam vivenciar ainda o novo de Deus nesta vida, nesta terra. A provar e ver e sentir que Deus é bom. Pessoas que muitas das vezes não se permitem se acomodar pelas experiências que já passaram com Deus, mas pessoas desejosas do que existe algo do Senhor que ainda não foi provado, não foi descoberto, e com certeza não, porque o nosso Deus é infinitamente grande, não tem fim. Algumas na expectativa, como eu, de vivenciar o que Deus um dia prometeu. Outras pessoas na expectativa, no que Deus pode fazer e quer fazer. Por exemplo, um avivamento. Outras com o desejo cada vez mais de serem transformadas e vencer práticas pecaminosas que ainda não venceram. Pessoas que desejam ser restauradas, não só a pessoa em si, mas toda a sua família. Pessoas que desejam ser restituídas pelo poder e vontade de Deus. Algumas pessoas na nossa geração já entenderam que é possível sim viver uma nova história, um novo tempo com o Senhor, e que já estão desfrutando de tudo
que há na mesa do Pai. Mas o contexto desse versículo vai nos mostrar lá em Lucas, Melzinha, capítulo 5, versículo 33, o texto vai dizer assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim o dos fariseus, que frequentemente jejuam e fazem oração, os teus, entretanto, comem e bebem. Eles chegam até Jesus, questionando Jesus e dizendo assim: olha, como é que pode nós jejuarmos e orarmos, e os seus discípulos, Jesus, eles não fazem isso? Percebemos que esses homens religiosos mostram para nós que toda religião é perigosa e aprisiona. E eu descubro que Jesus não veio instituir uma religião. No versículo 1, o texto vai nos mostrar que existe dois grupos que abordam Jesus com uma pergunta um pouco tanto reveladora, pois na minha opinião revela o que estava no coração deles. Os discípulos de João Batista já não estavam mais com João Batista. Com certeza não, mas eu acho que foram influenciados pelos fariseus. Temos aqui os discípulos de João que provavelmente foram influenciados, pressionados por esse grupo de fariseus. E do outro lado nós temos o grupo de fariseus, que questionam a respeito do jejum e orações. O que eles estavam dizendo nas entrelinhas para Jesus, e logo para quem eles estão questionando? Que eles faziam tudo direitinho como estava na lei. Eles faziam todos os rituais. Seguimos muito bem todos os rituais. Porém, eles faziam, mas faziam de forma errada. Porque a motivação do coração deles era uma motivação errada. E o que Jesus estava dizendo é que eles estavam esperando a vida inteira por uma promessa de Deus. A vinda do Messias, a vinda do Salvador. Aquele que tanto eles esperavam chegou, ou seja, o melhor de Deus já havia chegado. O melhor de Deus para nós é Jesus Cristo, já chegou. O melhor de Deus na vida desses homens estava diante deles. O Deus encarnado, o Deus que há uns dias atrás estavam fazendo milagres na frente desses homens. Seus grandes feitos, seus grandes ensinamentos, palavras. Mas a religiosidade não permitia que eles desfrutassem do novo que havia chegado para eles. O melhor de Deus estava diante deles, e eles não perceberam, porque estavam muito preocupados com rituais, estavam muito preocupados com tradições passadas, que um dia foram ensinadas de forma oral para eles. O melhor não vai chegar, pois ele já chegou. Pela fé, pela palavra. Só precisa crer. Já estava diante deles, já está diante de você. A novidade desse tempo, o céu desceu, a autoridade já veio sobre nós. Nós já vencemos o mundo por causa dele. Já não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Desfrutar do melhor de Deus é vivenciar a cada dia o novo de Deus para as nossas vidas. Mas eles não percebiam isso, porque estavam com o coração fechado, por causa da religiosidade. Eles confrontam Jesus por causa do jejum e da oração,
que estava prescrito na lei de Moisés, em caso de calamidade pública, em caso de crise, seja ela física ou espiritual, na qual o povo poderia estar passando, e que passou no passado. Então eles buscavam a Deus com jejum e oração, e os fariseus fizeram disso uma regra, e achavam que isso era uma amostra de espiritualidade. Os discípulos de Jesus até poderiam estar fazendo essas práticas também, mas depois que se encontraram com Jesus, pararam por estar com Jesus, maravilhado com os ensinamentos do Deus encarnado. E quando Jesus é perguntado sobre o jejum, Jesus responde para esses homens com uma ilustração muito bem entendida na época. Versículo 34, capítulo 5 de Lucas, versículo 34 vai dizer assim: Jesus, porém, lhe disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que será tirado o noivo, e naquele dia sim jejuarão. O casamento durava aproximadamente 7 dias de festividade. Agora imagine os convidados jejuando com a presença do noivo no casamento. Não faz sentido nenhum. E até pela lei era proibido jejuar nesse período de festa de casamento. Na presença de Jesus, não havia calamidade ali para os seus discípulos. Na presença de Jesus não havia motivo de tristeza, e sim de grande alegria, como cantamos e fomos ministrados hoje aqui. Porque na presença do Mestre, são essas coisas que saltam em nosso coração. Mas Jesus disse: virão dias que o noivo será tirado, e assim tudo bem, eles vão jejuar. Com referência a virão dias, durante aqueles dias, Lucas vai nos mostrar que Jesus está dizendo que a sua morte violenta se aproxima, e significará dias de luto para os discípulos. Então, naquela ocasião em particular, o jejum como expressão de dor estará em vigor e ocorrerá. João capítulo 16, do 16 ao 22, vai nos mostrar esse propósito. Indica que o luto não será uma longa duração. A importante verdade que Jesus aqui revela, e que torna a passagem tão prática e cheia de conforto, especialmente para nós nos dias de hoje, é que para os que conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador, a atitude própria do coração e mente não é de tristeza, mas de alegria. Se é verdade que o Deus conosco, o Emmanuel, significa alegria habitando no meio dos crentes, não deveria Deus em nós despertar em cada filho de Deus uma alegria inefável e cheia de glória? Foi para produzir essa alegria tão profusa que Jesus veio à terra e trouxe uma salvação gratuita e completa por meio da sua morte expiatória. Então, é-lhe proposto uma parábola. Parábolas eram ilustrações, tiradas muitas das vezes da vida real ali do cotidiano, para trazer uma reflexão profunda aos seus ouvintes. Porque se Jesus falasse diretamente ao coração desses homens, com certeza eles fechariam o coração, pegariam pedras e jogariam em Jesus. Então Jesus conta histórias, parábolas, para trazer uma reflexão profunda ao coração deles, coisas que eles conheciam muito bem. E o que Jesus estava querendo dizer é que todas aquelas práticas legalistas que eles faziam, os rituais, os sacrifícios, eram desnecessários
por causa da motivação que havia no coração deles. Lembre-se, tudo passa pelo nosso coração. Tudo aquilo que façamos, qualquer obra na igreja, qualquer atitude, passa pelo coração, passa pela motivação. A ideia é que o que importava para aquelas pessoas viam os fariseus fazendo, e não propriamente quem eles eram. Ou seja, a ideia aqui, Jesus estava mostrando que não importa o que eles faziam. Eles faziam porque eles queriam ser reconhecidos pelos outros. Eles faziam para que os outros viam eles fazendo. Para eles, o fazer era mais importante do que o ser. O que importava era estar nas primeiras cadeiras. O conhecimento intelectual os levava nos primeiros lugares, nas plataformas das praças. Com isso, a facilidade de julgar os outros era muito grande. E era o que eles faziam. Eles não viviam, mas colocavam fardos em cima dos outros. É contra essa prática que Jesus estava ali confrontando, que estava enraizado no coração dos religiosos da época. Então esse conjunto de regras sem amor, ou sem a motivação correta, achando que a salvação era por obras, é o que Jesus estava combatendo. Ou seja, a hipocrisia. Lembra do texto de Osés que foi pregado aqui? Eles buscaram conhecer o Senhor porque eles tinham perdido. E eles queriam as suas coisas de volta. Mas só queriam as coisas de volta, mas eles não queriam o Deus abençoador. Então esses conjuntos de regras sem amor ou sem motivação, era o que Jesus estava trazendo ao coração desses homens. Jesus não veio instituir mais uma religião, ou abolir a lei. Mateus capítulo 5, 17 vai dizer assim: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois estava dizendo nas entrelinhas que o judaísmo e a forma engessada da velha aliança não cabia no cristianismo, não cabiam na nova aliança que Jesus estava instituindo. Que o mundanismo não cabia dentro do cristianismo, o mundanismo não cabia dentro da igreja. Jesus veio inaugurar o reino de Deus com sua graça. O Verbo encarnado pisou e andou entre nós, o Filho de Deus habitou entre nós. E não cabe dentro de uma religião. Era preciso urgentemente uma mudança de mente, de posição, de comportamento na vida daqueles homens. Embora jejuassem pelo menos 2 vezes na semana, eles se achavam mais espirituais do que os outros. Para que eles desfrutassem do reino de Deus, precisava reconhecer Jesus Cristo como o Messias enviado por Deus. Versículo 36, Jesus vai usar nessa parábola o primeiro, como que eu posso dizer aí, o primeiro argumento, o primeiro exemplo. 36, ele vai dizer assim: também lhes disse uma parábola: ninguém tira pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois que rasgará a nova, e o remendo na nova não se ajuntará à velha. Quem é costureiro, eu não sou, mas sabe muito bem o que Jesus está querendo dizer aqui. Aquela época não é como a nossa. Imagine a Cris passando minha roupa e com o ferro quente queima essa camisa e faz um buraco nela. É muito mais fácil para nós irmos jogar a camisa fora e comprar uma outra, mas naquela época não é assim, não era assim. Então Jesus fala: olha, não faz sentido nenhum pegar uma roupa e ir lá comprar uma roupa nova, recortar a roupa nova e ir lá e remendar a velha. Não faz sentido, ninguém faz isso. Então ele diz que ninguém, tendo o seu vestido velho rasgado, pega um vestido novo da mesma cor, recorta um remendo e põe no velho.
porque o velho já não tem mais a mesma resistência, elasticidade do novo. Quando lavar, imagine o que vai acontecer. Imagine a cena, possivelmente irá encolher, rasgando, forçando as vestes velhas. Não dá, Jesus está querendo dizer que não dá para receber o novo de Deus e querer remendar com uma vida com práticas velhas. Não dá para receber o Evangelho de Jesus Cristo vivendo na prática antiga, nas práticas passadas. Não dá para dar jeitinho. Ou você é, ou você não é. O que Jesus está mostrando para eles é isso. Não tem como receber algo novo e querer ajeitar nas áreas velhas da minha vida. Tem que haver mudança, e não só mudança, mas o desejo de mudar, a abertura para o novo de Deus. Jesus não veio trazer remendo para as nossas vidas, Jesus veio nos dar uma vida nova, e uma vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4 vai dizer assim: ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vivamos uma vida nova. Não tem como receber de Deus e continuar vivendo práticas antigas. A vida com Jesus não é uma vida de reforma, não é uma vida de remendo. O avivamento que tanto ansiamos nos mostra claramente isso. O convite que Jesus nos faz é para todos nós entrarmos numa jornada extraordinária, uma jornada inédita. Isso significa que amanhã o Senhor fará coisas diferentes que fez hoje, mas precisa existir um desejo, uma vontade de buscar o Senhor, de viver para o Senhor, uma vontade de vencer a apatia quando nós temos que ir para a oração. Não uma oração somente aqui na igreja, porque aqui é apenas o resultado daquilo que você é diariamente na sua casa. O desejo de vencer a apatia quando se trata de ler a palavra de Deus, que é o alimento para nós. A vida com Jesus é uma vida, é uma jornada, é um caminho extraordinário, inédito, é provar do novo de Deus e concluir que Ele é bom, Ele é bom, em tudo o que faz é bom. É muito mais difícil você tentar remendar ou reformar determinadas casas que já foram construídas. E eu sou um exemplo disso aqui no Jockey. Era muito mais fácil demolir e fazer novo. Todas as vezes que você construir o novo no velho, em algum momento da sua vida o novo vai se parecer com o mais velho. E vai perder o seu valor. Vai perder a sua essência. Todas as vezes que você construir o novo em cima do velho, o novo perde a sua essência com o tempo. Quando a fundação é velha, tudo que se coloca em cima dela corre risco de desmoronar. Na verdade, mais cedo ou mais tarde, vai desmoronar. E você vai se frustrar. O que Jesus está mostrando para esses homens é que o novo estava diante deles, tão pertinho deles. E o convite de Jesus é para que eles se tornassem um odre novo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo.
Aquele que quer receber algo do Senhor precisa esquecer o passado. O que passou, passou. É daqui para frente. Não tem como viver o novo de Deus com uma cabeça antiga, agarrado no passado. O que Jesus estava querendo mostrar para ele é que todas as experiências, tudo aquilo que eles ouviram do passado, estava sendo realizado agora, em Cristo Jesus. Só que eles estavam agarrados no passado, na tradição que foram passadas para eles, coisas que marcaram a vida dele, coisas que marcaram as nossas vidas, nos impede de se abrir para o novo. Nosso Deus é especialista em fazer tudo novo. Tem algo inédito para essa igreja. Só que se nós ficarmos agarrados no passado, nós jamais provaremos como congregação o novo de Deus para nós. Um novo tempo, uma nova história, novas experiências. Ou seja, muitos pensamentos aqui dizem: olha, a igreja é assim durante tantos anos, a igreja é assado durante tantos anos, olha, a igreja nunca vai mudar desse jeito. Isso é mentira, querido. É mentira. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso para fazer qualquer coisa. E quando pensamos assim, nós limitamos o agir de Deus, cara. Quando pensamos dessa forma: olha, nada vai mudar na minha vida, nada vai mudar na minha família. Você como cristão, você está limitando o agir de Deus, cara. Não limite o agir de Deus. Versículo 37 foi o que a gente começou a ler. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo romperá os odres, em tornar-se-á o vinho, em tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Quando eu lia esse versículo, isso mexeu demais com as minhas estruturas. Demais. Foi onde Deus falou profundamente, de forma pessoal comigo. E olha que quem me conhece sabe que eu estou a todo momento ali, pela misericórdia de Deus, pedindo ao Senhor, pedindo diariamente: Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Senhor, quero mais do Senhor. E aí me veio uma pergunta quando eu meditava nesse texto: como está o odre para receber o vinho novo? Assim como eu ouvi a voz do Senhor ali me corrigindo, eu ouvi a voz do Senhor dizendo assim: como é que você está para receber o novo de Deus, já que você tem pedido tanto? Eu quero mais de mim. E aí foi onde eu parei e falei: olha, para eu poder responder essa pergunta, eu preciso, liguei até para o pastor, mandei até uma mensagem para o pastor, eu preciso pesquisar, eu preciso da iluminação do Espírito Santo para poder me revelar o que é um odre, o que é que o Senhor queria dizer com tudo isso, o que é que o Senhor queria mostrar para esses homens que muitas vezes eu não estou conseguindo ver no texto. Será que eu estou preparado para receber o novo de Deus? É uma pergunta que eu deixo para você aqui nessa noite. Como é que está o odre? Como é que está a tua vida? Porque o desejo de Deus é derramar algo sobre você. Mas como é que está hoje você para poder receber esse algo? Como? Será que eu estou preparado para receber o novo de Deus? Olhando para a vida dos fariseus, primeiro para eles, tirei algumas características que eu acho que fizeram, que eu acho que por isso que Jesus abordou essa parábola com eles. O que aqueles homens faziam ou estavam fazendo que impediam deles receberem o novo de Deus, o vinho novo? Por que Jesus fala do odre velho? Odre velhos não receberão vinho novo, porque se achavam mais importantes do que Jesus. Se achavam mais importantes do que Jesus. Não, mas eu não me acho mais importante do que Jesus. Foi o que eu indaguei ao Senhor.
Será? Será que as minhas práticas no dia a dia não me levam, de repente, para um caminho muito parecido? Quando tomo decisões, escolhas, motivações. Odres velhos não receberão vinho novo, porque os fariseus se achavam mais importante do que Jesus. Odres velhos não receberão vinho novo, porque estão mais preocupados com a estrutura, com usos e costumes que lhes agradam, ao invés de estar preocupado com o noivo. Uau! Estão preocupados com a estrutura, muito mais preocupados com a estrutura do que com o noivo, muito mais preocupados com os usos e costumes, moda, enfim. Deixa o Espírito falar ao seu coração, porque quando eu meditava, ele falou no meu coração sobre estrutura, jeito. Olha, se não for assim, se não for assado. Odres velhos não receberão vinho novo, porque o odre velho não recebe por causa das experiências que viveu no passado, e não se permite abrir por novo. Ou seja, pessoas que lá atrás foram machucadas, maltratadas, e que se fecharam, e não se permitem mais viver em comunidade, viver um relacionamento, viver um discipulado. Não se permitem mais, se fecharam para o novo de Deus, porque acham e pensam que sempre serão vítimas, sempre será assim. Odres velhos não receberão vinho novo, porque vivem do passado, de experiências passadas, e se fecha para o inédito de Deus, que é especialista em fazer nova todas as coisas todo dia. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Nosso Deus é especialista em fazer o dia de hoje diferente do amanhã, amém, queridos? Ele tem poder ou não tem para fazer algo diferente? Ele irá se revelar de forma diferente como nunca visto, amém? Odre velho está preocupado em que horas as coisas, os cultos, a oração, o jejum vai terminar. Mal sabe ele que o culto a Deus nunca termina, porque os verdadeiros adoradores, quando eles saem daqui, eles dão continuidade naquilo que ouviram, naquilo que receberam durante toda a semana. O culto nunca acaba. O problema é que para alguns, ao sair daqui, o culto termina. E esses odres dificilmente vão receber algo novo do Senhor. A palavra é perdida no meio do caminho, porque são engolidas pelas práticas antigas, que voltam já na segunda-feira. Odre velho não receberá vinho novo. Odre velho não recebe vinho novo, porque as coisas que te aconteceram, odre velho não recebe vinho novo, porque as coisas têm que acontecer do jeito que ele quer, da forma que ele pensa, que ele acha. E se não acontece dessa forma, ele não concorda, ele já fecha o coração, e já diz: aqui não vou, aqui eu não estou. E dificulta o mover de Deus, o derramar do Senhor. O odre velho não recebe o vinho novo, porque ele tem dificuldade de servir, mas ele quer ser servido. Odre velho não recebe, porque jejua e ora com motivações erradas. Fazem coisas que aparentemente parecem para o Senhor, mas com motivações erradas. Estuda a Bíblia com motivação errada.
Eu sempre digo para minha esposa que todas as vezes que nós lemos a palavra, essa palavra é para mim. Quando eu entro na igreja para assistir um culto ao Senhor, seja o pastor Marcos, seja o pastor Alexandre pregando, aquela palavra é para mim. Não é para o outro, não é para quem está do meu lado, é para mim. Alguma coisa o Senhor vai me levar a um crescimento, a um amadurecimento. Estudam a Bíblia com motivação errada, pregam e louvam com motivação errada, não recebem o novo, pois seus corações estão longe de receber o novo de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Odre velho vem à igreja para receber somente, e não para prestar um culto a Deus eterno. Por isso que as horas são contadas, os minutos são contados. Inclusive hoje, eu não sei se a gente vai passar, Deus sabe de todas as coisas. Porque para alguns, é mais um domingo, é mais um culto. Vem quando sente vontade. Você acha que a pessoa que anseia por vivenciar algo diferente da parte de Deus, precisa o pastor da igreja vir quase todo domingo aqui dizendo: irmãos, não faltem ao culto, olha, é importante? Lógico que não precisa disso. A palavra de Deus nos direciona, nos leva a desejar cada vez mais, e nós sabemos que num momento como esse, numa atmosfera como essa, existem bênçãos especiais para a comunidade do Senhor, para a igreja do Senhor. Odre velho não recebe, porque perdeu o entendimento, não sente mais vontade, perdeu a alegria de estar celebrando o Senhor junto com seus irmãos. Quem desfruta da presença de Deus, não deseja sair da presença dEle, nunca mais. Odre velho está preocupado com a sua reputação, com o que os outros vão pensar, está preocupado com o seu chamado, ao invés de estar preocupado com aquele que o chamou. Como está o odre para receber o vinho? Como está o odre para receber a visitação de uma manifestação de poder e glória do avivamento? O vinho já tem sido derramado em nosso meio, já temos desfrutado sim da presença de Deus, mas a impressão que nós temos, diante de tantas manifestações de milagre que vemos aqui, diante de tantas manifestações de quebrantamento com palavras, temos visto isso, temos visto pessoas se renderem ao Senhor. O Douglas está aqui hoje, bem na frente para mostrar isso. Só Deus pode fazer isso. Então tem sido sim derramado em nosso meio, mas parece que ainda é conta-gotas, é muito pouco. E Ele quer derramar mais sobre mim e sobre você. Ele quer jorrar rios de águas vivas sobre nós. Mas como está o recipiente para receber o novo de Deus? Não adianta resistir. É maior do que nós. O Senhor te chamou. E Ele quer usar você. E Ele derramou dons e talentos. Deus não se engana. E quando Ele te chamou com um propósito. Ele te chamou para resplandecer a glória dEle. Ele te chamou para amar. Atos capítulo 2 vai nos mostrar uma experiência maravilhosa que aqueles homens viveram com a descida do Espírito Santo, não é verdade? Mas antes do capítulo 2, houve o capítulo 1. Tem que haver o desejo de ser preparado e estar agarrado na promessa. Eles estavam agarrados em uma promessa. E qual era a promessa? Que o Espírito Santo viria. Olha, fiquem aqui. E a palavra de Deus vai dizer que para acontecer isso, tiveram que passar pelo capítulo 1. E eles estavam lá reunidos no mesmo lugar. E perseveravam juntos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, em oração e no partir do pão. Estima-se que desde o anúncio até o ocorrido demorou aproximadamente 50 dias. Para que o Espírito descesse e habitasse neles.
houve um preparo, houve muita oração, houve muito jejum, houve muita palavra, houve muita obediência, houve sacrifício, houve muito choro, houve muito medo, houve muita pressão, houve muito quebrantamento, para que o sobrenatural viesse. Se não existirem esses desejos, essas práticas, vocês nunca provarão daquilo que o Senhor tem para nós, como igreja, para aquilo que o Senhor tem para você, de forma individual. O desejo de Deus é muito mais do que essa vida que nós temos vivido. Foi isso que Ele ministrou ao meu coração, de forma pessoal. Isso me leva a crer que para provar do novo de Deus tem que haver um quebrantamento dentro de mim, um arrependimento genuíno, sede e fome pela palavra, pela oração, desejar praticar a vontade de Deus para a minha vida sem medir esforços. Se tem que perdoar, eu perdoo. Se tem que ser envergonhado por causa do Evangelho, que assim seja. Se tiver que se humilhar, eu me humilho. Se tiver que pedir desculpa, eu peço. Se tiver que caminhar uma milha com meu irmão, que eu não tenho afinidade, eu caminho. Orar por aqueles que te fazem mal, eu vou orar. Obediência, pois Cristo vive em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Antes da descida do Espírito Santo havia um anseio pela presença de Deus. Havia um preparo para aquela atmosfera de adoração. O odre que Jesus cita na parábola também passa por um processo de preparo. Odres, querido, naquela época existia um recipiente feito de couro, que se chamava odre. Era usado para armazenar água, quando eles caminhavam no deserto. Era usado para armazenar leite, mas principalmente vinho, que comumente passava por um processo de fermentação. Por causa desse processo, o odre, ele precisava ser novo, porque se fosse velho, com a fermentação, arrebentaria, porque o odre velho já não tem mais elasticidade. Quando em contato com o vinho, como ele já não tem mais elasticidade, a fermentação explode ele. E aí, o vinho é vazado e o odre é estragado. Para se tornar um odre novo, existe todo um processo, um passo a passo. Odre era feito com um couro de um animal, carneiro, uma cabra. E o processo, isso falou demais comigo, o processo para se tornar um odre é muito interessante. E um aprendizado, quando nós olhamos com um olhar espiritual para esse procedimento. Primeiro, para se tornar um odre novo, a morte era inevitável. Para se tornar um odre novo, um animal tinha que morrer. A morte é inevitável. Isso me leva a um pensamento, sem querer forçar o texto, porque eu gosto de pensar nessas coisas. A Bíblia não vai falar algumas características aqui, mas a história de como o odre é construído, é feito, vai falar. E eu olhei para essas coisas com um olhar espiritual. Se você estiver comigo, vem aqui comigo. Se você não estiver, apenas ouve, tá bom? A palavra de Deus não fala isso. Não estou querendo dizer que Jesus quis dizer isso, mas eu fui estudar um pouquinho sobre o odre. Então, primeiro, a morte é inevitável. Segundo, era necessário tirar toda a carne, certo? Toda a carne. Isso me leva ao quê? Que um odre é necessário tirar o quê? Toda a carnalidade, não é isso? Toda a impureza, fazer toda a limpeza, para que fique somente o couro. Eles tiravam a parte da cabeça. Existem algumas histórias sobre o odre, mas eu fui estudar na cultura judaica, um rabino falando, um judeu falando, e os dois falaram que eles cortavam aqui o pescoço, aqui seria aonde entrava o vinho e tal, e aí eles amarravam as outras partes, costuravam as partes bem. Outros dizem que ele pegava essa parte aqui do animal, tal, mas esse pessoal que falava isso,
são mais os teólogos. E eu fui pesquisar um pouco na cultura judaica. Então era necessário tirar toda a carne. Pensei, carnalidade tem que ser arrancada de dentro do odre. Terceiro, o couro era estendido sobre uma rocha. Olha que interessante. Sobre uma rocha para ficar exposto a muito sol. Rocha, sol. Isso nos leva ao quê, querido? Quem é a rocha? Quem é o sol da justiça? Eu só estou conjecturando, a palavra de Deus não fala, mas a história, o procedimento do preparo do odre, sim. Não sei se tem a ver ou não, mas isso mexeu muito comigo. O couro estendido sobre a rocha, exposto sobre muito sol, tudo aponta ali para Cristo, para Jesus. Quarto, para se tornar um bom odre novo, é necessário ser mergulhado nas águas. É necessário passar pelas águas, para ser afogado, para ser purificado, lavado. Isso tem alguma coisa? Te lembra alguma coisa? Necessário passar pelas águas do Espírito, ser afogado e nascer de novo, novinho. Quinto passo, o odreiro pegava uma madeira e começava a amaciar o couro sobre a rocha. Amaciar o couro. É necessário o preparo. O rapaz aqui levou para a cruz, mas eu não quero levar isso não. Sexto, para se tornar um odre novo e bom, era necessário costurar bem, para não vazar o líquido, ou seja, era necessário fechar todas as brechas, para que o líquido, se você é comigo, receba essa palavra profética nessa noite, porque o Senhor falava muito comigo. É necessário fechar as brechas, porque o Senhor pode derramar algo, mas ao mesmo tempo está vazando, está indo embora. É bem possível que essa palavra, quando chegar na sua casa, já foi embora. Sexto, depois de todo esse processo, da morte, do preparo, tirar toda a carnalidade, de estender o couro sobre a rocha, de amaciar o couro, o sexto e último processo do odreiro, ele pegava esse odre, fazia uma fogueira, pegava um varal, a fogueira está aqui, pegava um varal, e estendia o odre em cima da fogueira, pegava esse odre e colocava estendido em cima de uma fogueira, para que a fumaça viesse sobre o couro, para tirar, sabe o que? O mau cheiro, para proteger do que? Das moscas, que não pousassem sobre ele, para tirar todas as impurezas que ainda estavam ali no couro, e principalmente, para defumar a pele, para que ela criasse, sabe o que? Resistência, elasticidade, para resistir àquilo que estava por vir, querido, estava por vir. Era necessário passar pelo calor, pelo fogo, pela fumaça, a pressão, para aguentar a pressão da fermentação do vinho. A fumaça, eu não sei para você, mas muitas vezes na Bíblia a fumaça representa, sabe o que? A glória, o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, querido. É muito interessante isso, o odre na fumaça. Jesus está pregando essa parábola para homens com corações endurecidos, que rejeitaram o processo do Evangelho. Já não era mais a lei, e sim a graça. Homens que se achavam alguma coisa no reino. Homens que eram belos por fora, mas muito feio por dentro, com motivações erradas. Homens que não seguiam a Jesus, mas também não deixava ninguém seguir. Era o placa de pare na porta da igreja. Ele não provava do novo e não deixava os outros provarem também. Toma muito cuidado com as palavras. Você pode ser placa de pare na vida de pessoas, querido, e o Senhor está vendo tudo. Você não foi feito para ser placa de pare. Você foi feito para ser placa de siga. Olha, siga Jesus, siga o caminho, siga vivendo para a glória de Deus, siga na prática da oração, siga na prática da palavra, siga desejando o Senhor. Deus já está derramando algo sobre nós.
Mas muitos ainda não estão entendendo, porque insistem em olhar com os olhos naturais para as coisas. Mas Deus não te chamou para olhar para essa atmosfera com os olhos humanos, e sim olhos espirituais. Deus tem algo novo para mim. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para a igreja. Você crê nisso, queridos? Lamentações 3, 22, 23 vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Salmo 92, 10 vai dizer assim: porém tu exaltas o meu poder como o boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Não é um óleo velho, um óleo antigo, é o óleo fresco, novidade. E para terminar, queridos, nosso Deus não envelhece, Ele não pode ser contido. Nosso Deus é um Deus dinâmico, Ele nunca fica estagnado, Ele continua criando até os dias de hoje. Deus continua fazendo coisas novas. Um dia veremos a Deus como realmente Ele é. Por enquanto, vemos apenas em partes. Um dia levaram alguns cegos para analisar um elefante, você já deve saber dessa história. E aí levaram um cego ali e deram a cauda do elefante para ele, e pediu para ele descrever o elefante. E aí o cego pegando ali na cauda do elefante, tal, ele vai dizer assim: olha, esse elefante aqui ele é leve, maleável, e na ponta dele é cheio de pelo, então o elefante é peludo. O outro cego que colocaram ali perto da perna do elefante, ele vai dizer assim: olha, esse elefante, o elefante ele é duro, pesado, duro mesmo, parece o tronco de uma árvore. Aí o outro cego, levaram ele lá para a tromba, e aí deram a tromba para ele, ele falou assim: olha, o elefante é duro, frio, é osso, é pontudo como uma lança. É assim que é o elefante? Claro que não. Todos eles conheceram algo do elefante, e todos eles não estavam errados no que estavam falando, mas o elefante não era somente aquilo que eles perceberam. Assim somos nós com Deus, porque Deus é tão grande, e a cada dia o Senhor tem algo novo de si mesmo para se revelar a nós. Deus tem algo novo de si mesmo para se revelar para mim e para você, querido. Eu não sei se você anseia essas coisas. Nosso relacionamento com Deus é ilimitado, guarde isso no coração. Podemos ir até Ele sempre e pedir mais, porque a fonte é inesgotável. Não permita que o marasmo, que o comodismo espiritual, sabe, que o mesmismo, veio para a igreja como se fosse algo não prazeroso. Não vê a hora de acabar. Não tem se preparado nesse dia. Você tem se preparado para vir ao culto de domingo? Para se encontrar com o noivo? Você tem se preparado? Como é que você chega aqui? Pessoas que acham que já conheceu tudo de Deus, mas não conheceu nada ainda. Com certeza Deus me deu essa palavra porque nessa noite haveriam corações sedentos por serem refeitos. Já não aguentam mais viver a mesmice, longe de Deus, carregando um fardo todos os dias. Não seja como o odre velho, insensível, conformado com uma vida religiosa. Não seja crente Gabriela. Busque o novo de Deus. Vou dar uma pulada aqui para terminar. Eu queria só citar. E aí você fala assim: Wagner, você deu uma viajada legal quando você foi pesquisar sobre o odre, né? E aí eu fiquei pensando, falei: Deus, será que eu vou viajar? Será que eu vou forçar o texto para os meus irmãos quando eu falar sobre como o odre é feito? Porque Jesus, ele não falou isso de forma clara. Mas aí Deus me levou a 2 textos na Bíblia.
dois homens que são referências para nós na questão do sofrer, na questão da angústia profunda que eles passaram. Jó, capítulo 32, versículo 19, vai dizer assim: eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar. O sofrimento de Jó era tão grande, tão grande, tão grande, que com certeza ele tinha conhecimento dessas histórias de como era fabricado o odre, como era feito o odre. E ele se vê como aquele odre, prestes a arrebentar com tanta pressão, com tanta luta, com tanta tempestade. Mas o que dizer do salmista no Salmo 119, 83? Que ele vai dizer assim: já me assemelho a um odre na fumaça. Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos, não me esqueço da tua palavra, mesmo dias angustiantes, mesmo dias de sofrimento, eu estou me vendo como aquele odre na fumaça, sendo preparado para aquilo que está por vir, que não será fácil, mas eu vou aguentar, porque a palavra de Deus diz que Ele vai comigo, a palavra de Deus diz que é Ele que me sustenta. A palavra de Deus diz que eu vou esticar, mas não vou quebrar. A palavra de Deus diz que a água vai entrar no barco, mas não vai afundar, porque Ele está comigo. O que você precisa nessa noite, para se tornar um odre novo? É de estrutura em santidade? O Senhor vai te dar. É de uma nova estrutura ministerial? O Senhor vai te dar. Se precisa da capacidade para largar o velho e desfrutar de novo, o Senhor vai te dar. Agora, o quanto você quer isso? O quanto você busca isso? É ousadia que você precisa? É coragem para andar sobre as águas? O Senhor vai te dar. É fé para acreditar no momento que está vivendo? O Senhor vai te dar. Força, capacidade para abandonar as práticas antigas, o Senhor vai te dar. O que falta para nos tornarmos odres novos? Se é que você já não é um. Fecha teus olhos, queridos. Vamos orar nessa noite. Está faltando alegria? O vinho acabou? Receba nessa noite. Receba nessa noite. O Senhor vai te dar. Só você e o Senhor sabe como você entrou aqui nesse lugar. Só você e o Senhor sabe como é que está dentro de você. Se entregue totalmente ao Senhor, para que você receba algo novo do Senhor. Talvez você esteja passando esse processo do odre, sendo lavado, purificado. Talvez o pensamento de Jó e o pensamento do salmista é você, um odre na fumaça, sendo preparado para aquilo que o Senhor quer fazer com você. O Senhor jamais vai te dar algo se você não estiver preparado, por causa da sua misericórdia, porque se Ele te der, você vai quebrar. Se você não estiver preparado, você vai quebrar. O Senhor, Ele quer fazer. Já existe uma promessa sobre a tua vida. O Senhor, Ele quer derramar. Mas alguns ainda estão resistindo ao processo.
Se entregue, querido, por completo. Desfrute das bênçãos do Senhor. O que é que te impede de viver 100% para a glória de Deus? O que é que está te impedindo de receber mais bênçãos do Senhor? Por amor a você, ainda não foi derramado, porque talvez você não aguente. Existe um tempo para todas as coisas acontecer. O melhor de Deus já veio. Jesus Cristo venceu o mundo. O Espírito desceu sobre nós. O que te impede de viver para a glória de Deus? Por que já não tem mais a alegria? Por quê? Por que você não tem vivenciado com todas as tuas forças para o Senhor? Mande embora toda apatia, porque nós precisamos urgente de uma visitação de Deus, porque Deus sempre terá algo novo, quando seus filhos com um coração de adorador se reunirem, para adorá-los em espírito e em verdade. Deus quer trocar essa casca do odre velho, inflexível, que já esticou ao máximo, e já está ali acomodado. Deus quer mudar isso essa noite. Deus quer mostrar um caminho novo, como você nunca viu, experiências com Ele como você nunca provou. Senhor, nos ajuda, Pai, nessa noite. Que o Teu Espírito Santo fale no profundo dos nossos corações. Que o Senhor remova de dentro de nós, ó Pai, toda apatia, toda frieza. Que o Senhor remova, ó Pai, de dentro de nós toda a resistência, ó Deus, do Teu agir, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos odres preparados, ó Deus, para aquilo que o Senhor vai fazer na vida desta igreja. E eu, juntamente com os meus irmãos, nós queremos participar desse milagre do Senhor. Não permita que esse tempo passe, Pai, nas nossas vidas, ó Deus. Não permita, Pai, porque nós queremos vivenciar, Pai. Multidões chegando aqui, Senhor, e aceitando o Senhor sem sequer ouvirem um apelo, porque o apelo vem do Teu Espírito no coração deles, ó Deus. Como o pastor disse aqui, Deus, pessoas que não negociam com o pecado, pessoas arrependidas, se prostrando com o rosto em terra, rasgando as suas vestes, porque estão vivendo na presença de Deus, e o pecado trará nojo, indignação. Senhor, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Papai, em nome de Jesus, Pai. Tenho certeza, pessoas aqui desejam ser odres novos, Pai. Tenho certeza disso. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós oramos, agradecido ao Senhor. Amém e amém, queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima